A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Estamos aqui no momento do nosso devocional de todo dia, né? Estamos lendo a Bíblia em um ano e estamos no livro de Josué. E hoje vamos ler o capítulo 16 e 17. Capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de baixo, e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Astarote Adá até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o oriente junto a Micmeta, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá, e desce desde Janoá e Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuá vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas, até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. A herança da meia tribo de Manassés, capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés de quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azé até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua no termo de Manassés a tinham os filhos de Efraim.
Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava no norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azé, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azé tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dó e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endó e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, porque as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, a grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, pois que bosque é, e corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Glória a Deus. Por hoje são esses 2 capítulos, tá? Graças a Deus por isso. Ainda a gente está vendo aqui a divisão das terras, né? Entre o povo, né, que chegaram na terra prometida. Ainda estamos aqui lendo ainda as passagens das divisões segundo as tribos. Graças a Deus por mais essa leitura. Deus abençoe a cada um. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Papai do céu. Abençoa, Senhor, os missionários. Abençoa, Senhor, cada um que está acompanhando com a gente, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.